resolver questões dissertativas. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre esse assunto super importante? Simbora, vamos nessa. Olha só, gente, a pergunta foi ótima, só que a resposta não é simples. Às vezes a gente faz uma pergunta, né? E parece ser uma pergunta muito simples, a gente quer uma resposta direta e objetiva, mas, infelizmente, não é direta e nem objetiva. Débora, como responder uma questão dissertativa? Pergunta simples, mas não existe uma resposta certa e direta para isso. E eu vou explicar por quê. Dentro da Banca Vunesp, eu não sei se vocês conhecem ou não, mas a Banca Vunesp é uma empresa que elabora diversos vestibulares. E esses diversos vestibulares, cada um tem sua particularidade. Então, atualmente, né, nesse ano que a gente está falando aqui agora, a Vunesp prepara aí aproximadamente 40 vestibulares distintos. São 40 vestibulares, é muita coisa, tem muito conteúdo diferente, tem muitas particularidades. Nós temos aí vestibulares em Minas Gerais, tem vestibulares no Nordeste, no Sul, tem vestibulares em diversos locais, né? A Vunesp antes, há uns anos atrás, ficava muito aqui em São Paulo, agora ela pegou um campo grande aí. Então, praticamente todas as regiões nós temos provas da Vunesp. E por que não tem uma resposta direta para essa pergunta? Justamente porque nós temos várias provas. Então, existem várias particularidades. E para ajudar, dentro de cada prova, dentro dessa banca, nós temos níveis diferentes de dificuldade. E esse nível diferente também tem o grau de complexidade das questões, interfere em uma série de coisas. Então, parece uma coisa simples, né? Quando o aluno fala, eu vou prestar o vestibular da Vunesp, então eu vou estudar tudo aqui e vou prestar todos. Não é tão simples. Para a gente conseguir aprovação em medicina pela Vunesp, eu tenho que saber qual é a faculdade, qual é o grau de complexidade, qual o critério de seleção, qual o critério de correção, tem muitas informações. E quando a gente pensa em prova dissertativa, nós temos vários parâmetros. Por quê? Tem uma série de coisas que eu preciso levar em consideração. Então, nós temos lá, dentro das provas atuais que a Vunesp prepara, nós temos 30 provas níveis 1. 30 provas distintas em regiões distintas do mesmo grau de complexidade. E aí, Débora, como que eu respondo uma questão dissertativa nível 1? Então, depende de que prova nós estamos falando. Nós estamos falando da Unimes, que fica em Santos, ou nós estamos falando da Unisul, que fica no Sul? Nós estamos falando da São Caetano, que fica em São Paulo, ou nós estamos falando, sei lá, nível 1, da UEA, que fica no Amazonas? Nós estamos falando de uma prova nível 1 de São Paulo, ou uma prova nível 1 da Bahia? Entende? Então, depende. Por quê? Cada prova tem a sua particularidade. De forma unânime, dentro da prova nível 1, você sempre pode ser bastante objetivo e direto, mostrar a sua linha de raciocínio. Isso é uma boa dica para quem vai fazer provas níveis 1. Mas cada prova tem a sua particularidade, cada prova tem as seus critérios e tem ali as suas coisas que vão ser consideradas ou não serão consideradas. Débora, por que isso é tão importante? Porque o critério de correção pode tirar pontos significativos na sua prova e, infelizmente, deixar você para fora da lista de aprovados. Então, é extremamente importante que você conheça essas particularidades. Eu posso até falar isso sem medo de errar, de forma bastante conservadora, né? Mas muitos alunos perdem a aprovação porque eles não conhecem o critério de correção. Então, eles respondem a questão, eles chegam no resultado. Muitas vezes, o resultado final está certo, mas ele não apresentou da mesma forma que deveria dentro do critério. E aí faz com que ele perca nota parcial, perca nota total, e aí vai tirando ponto, chega no final, ele está bem longe aí da classificação dos que serão chamados. Então, não existe uma forma. Quando a gente pensa em prova nível 2, nós temos 6 provas níveis 2. E das 6, tem uma que nem tem questões dissertativas. E as outras 5 que tem, cada uma tem o próprio critério. Santa Casa tem um próprio critério, FAMERP tem um próprio critério, FAMECA tem um critério próprio específico. Então, depende. Essa pergunta de como resolver uma questão dissertativa depende do quê? De que prova nós estamos falando? Qual que é o grau de complexidade dessa prova? Qual que é o nível dessa prova? Qual que é a concorrência, relação candidato-vaga? Tudo isso
interfere em como eu vou responder uma questão dissertativa. E outra coisa, também a nota, né, como é avaliada a nota, como é dada essa nota, tudo isso faz muita diferença dentro desse mundo de prova dissertativa. Então, nós temos aí dois perfis de provas bastante significativos na VUNESP. Nós temos provas que só têm questões objetivas e redação, e tem provas que têm objetiva, redação e dissertativa. Até mesmo as provas objetivas têm critério de seleção. E a redação existe a forma certa de colocar as coisas. E quando a gente fala de prova dissertativa, eu preciso apresentar exatamente a resposta que o corretor quer ver. A gente brinca, né? Que corretor é garimpeiro. Ele vai selecionar o que tem de melhor dentro do vestibular. Então, a sua prova precisa estar entre as melhores. Então, infelizmente, essa pergunta aparentemente simples não tem uma resposta simples. Então, não tem uma resposta objetiva. Débora, como que eu respondo? Responde assim, assim, assado. A única coisa que a gente pode afirmar é que você sempre deve, não pode, mas deve ser objetivo, direto, ir direto ao ponto nas suas respostas. Mas você tem que respeitar a âncora, tem que respeitar comando. Então, tem uma série de coisas que você precisa aprender a lidar, precisa aprender a usar dentro do seu vestibular. Beleza? Infelizmente, não tem a resposta ali tão objetiva, mas eu acredito que deu para entender. O principal aqui é você entender uma coisa. Não dá para estudar de forma genérica. Não dá para eu estudar um critério e fazer todas as provas. Não tem como eu só estudar conteúdo, chegar lá e gabaritar. Isso não existe. Para você gabaritar uma prova, você tem que conhecer do conteúdo e tem que conhecer do critério de correção. Se você dominar todo o conteúdo e não dominar critério de correção, prova dissertativa, infelizmente você tem chance de chegar lá, saber toda a matéria e não ser aprovado. Então, isso com certeza é um ponto de alerta aí para todos os candidatos de medicina. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.